Senhoras e senhores que estão conosco aqui na sede da Fiesp, em São Paulo, e aqueles que nos acompanham pela internet, prestigiando-nos com suas audiências. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à 11ª edição do painel Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística. É uma honra para o Instituto BESC de Humanidades e Economia poder reunir em torno deste seminário os principais agentes públicos e da iniciativa privada, responsáveis pela gestão e construção da nossa infraestrutura brasileira de transporte e energia. Nosso desejo é que o painel 2025 contribua de fato para que o nosso país possa ser mais desenvolvido, justo e seguro para o empresário, para o trabalhador, para o cidadão brasileiro. Agradecemos o prestigioso apoio dos nossos patrocinadores, que nos asseguraram a realização do painel 2025. ABTP, Associação Brasileira dos Terminais Portuários. ATP, Associação de Terminais Portuários Privados. CBC, Câmara Brasileira de Containers. CNT, Confederação Nacional do Transporte. Praticagem do Brasil, Sistema CNA-Senar. E Wilson Sons. Agradecemos também os nossos ilustres apoiadores que colaboraram na construção do painel 2025. ABAC, ABDIB, ABFE e a Câmara Log. Para compor a mesa de abertura, convidamos a senhora Jussara Ribeiro, presidente do Instituto BESC de Humanidades e Economia e coordenadora geral do painel. O senhor Vicente Abate, presidente da ABFE. Desde 2009, o Instituto BESC de Humanidades e Economia. O senhor Mário Borba, primeiro vice-presidente de Secretaria da Senar e presidente da Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura da CNA, representando aqui o senhor João Martins da Silva Júnior, presidente de honra do painel 2025 e presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. O senhor Cristiano Klinger, presidente da Postos RS. O senhor Edson Dalto, engenheiro setorial no Departamento de Transportes e Logística da área de infraestrutura do BNDES. O senhor Paulo Salvador, diretor executivo da Grão-Pará Maranhão, representando os conselheiros. O senhor Cláudio Viveiros, da Diretoria de Relações Institucionais da Wilson Sons, representando os patrocinadores. Agradecemos a presença de todos que estão conosco aqui em São Paulo e agradecemos em especial aos patrocinadores e conselheiros do painel 2025 que nos prestigiam com suas ilustres participações. Por gentileza, podem se assentar. Antes de passar a palavra para a mesa, vamos assistir ao vídeo institucional do Instituto BESC. Desde 2009, o Instituto BESC de Humanidades e Economia é um centro de conhecimento no Brasil, conectando mentes inovadoras para soluções em diversas áreas. Reunimos profissionais de vários setores para fomentar o conhecimento e o desenvolvimento econômico no Brasil, visando a eficiência e a competitividade sustentável. Nosso objetivo é promover um futuro sustentável baseado no debate de ideias para o avanço humano e social. Então, o nosso propósito com a criação do Instituto é reunir as principais lideranças empresariais brasileiras a fim de apoiar os governos na elaboração das políticas público-privadas
para o bem do Brasil, para a prosperidade do brasileiro. Contribuímos com seminários e debates técnicos, como o painel, que busca contribuir com informações que permitam o desenvolvimento de políticas públicas que possam melhorar a infraestrutura e eficiência logística do Brasil. Destacamos também o Seminário Internacional Frotas e Fretes Verdes, focado em eficiência produtiva e de transporte, reduzindo impactos ambientais e promovendo inovação em diversas áreas. E para aproximar a sociedade desses avanços e práticas inovadoras, todos os meses o Instituto BESC realiza uma edição da ASPEN, Assembleia Permanente pela Eficiência Nacional, reunindo personalidades de empresas públicas e privadas que dedicam o melhor de seus esforços para que sejamos mais eficientes em todos os setores da economia. O evento é transmitido ao vivo pelo YouTube. Em 2020, facilitamos debates técnico-científicos, unindo conhecimento e recursos para servir melhor a sociedade, incentivando uma consciência ética de progresso. Com o apoio de parceiros e conselheiros, realizamos visitas técnicas a locais estratégicos, ampliando o conhecimento sobre atividades econômicas importantes. Há 13 anos, sou conselheiro do Frotas e Fretes Verdes, uma realização do Instituto BESC, que muito nos honra participar. Estando nesse colegiado, pude acompanhar a determinação e seriedade com que a instituição tem colaborado com o incremento da eficiência energética nos transportes para a maior economicidade e competitividade das empresas brasileiras. Posso assegurar que estamos todos comprometidos com a redução das emissões de gases poluentes na atmosfera para o bem do nosso planeta. O Instituto BESC é uma comunidade de inovadores presente em várias plataformas de mídia, convidando todos a se juntarem na construção de um futuro melhor através do conhecimento compartilhado. Com a palavra, para a abertura oficial do painel 2025, a senhora Jussara Ribeiro. bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. O filmezinho está lindo, né? O nosso trabalho é um trabalho bonito, modéstia à parte. Nós conseguimos realizar essas reuniões ao longo do ano, que são as visitas técnicas, são muito importantes. Mas nós sempre temos problema com o seminário propriamente dito. Nós temos 130 pessoas inscritas. E aqui nós, infelizmente, apesar de muito bem representado, nós estamos com um quórum muito baixo para um seminário desse porte, do esforço que ele nos exige. Mas, enfim, nós vamos cumprir com a agenda temática, porque nossos palestrantes são de altíssimo nível. A agenda foi elaborada ao longo de um ano, com a participação dos conselheiros todos. Então, ela é uma agenda de nível absolutamente irreparável e da maior importância para esse tema do desenvolvimento da infraestrutura nacional de transporte e eficiência energética. Muito bem. Eu tenho aqui umas palavrinhas escritas, eu acho bom cumprir o roteiro, os senhores me permitem. Como presidente do Instituto BESC, é uma grande satisfação recebê-los para a abertura do painel 2025. Como sempre, minhas palavras são apenas de gratidão. Em primeiríssimo lugar, a Deus, naturalmente, por nos permitir estar todos aqui com boa saúde. Gratidão também a cada um dos senhores, que nos prestigiam com suas queridas e ilustres presenças. E, de modo particular, agradeço as presenças de nossos ilustres convidados desta mesa. Prezado senhor Mário Borba,
Muito obrigada pelo apoio que nos assegurou durante todo o tempo de preparação deste evento. É uma honra recebê-lo. Caro amigo Vicente Abate, é um privilégio contar com sua presença nesta solenidade. Aproveito para agradecer por nos receber nas instalações tão lindas e confortáveis da fabulosa Fiesp. Amanhã também estaremos aqui, os senhores estejam convidados também, para a realização da 14ª edição do seminário Frotas e Fretes Verdes. É aqui nesse mesmo auditório que acontece o Frotas amanhã. Muitíssimo obrigada. Caro amigo Cláudio Viveiros, muito obrigada por nos prestigiar com sua querida presença. Caro amigo Paulo Salvador, é uma alegria contar com sua presença entre nós. Muito obrigada. Prezado Cristiano Klinger, é um privilégio a sua participação no nosso painel. Muito obrigada. Querido amigo Edson Dalto, muitíssimo obrigada pela presença. Eu devo dizer que eu me esqueci de passar para o mestre de cerimônias toda a formatação dessa mesa, como deveria ser. Então, tem aí alguns errinhos, mas tudo isso é perdoável diante da riqueza que nós iremos debater, dos temas que serão tratados aqui. Isso é só pro forma, não tem grande importância. Mas o amigo Edson Dalto representa aqui o BNDES e você é muito bem-vindo entre nós. Muito obrigada. Este encontro, o painel, é, antes de tudo, um espaço de convergência. Reúne lideranças de todos os modais de transporte, da indústria logística, da infraestrutura energética, do agronegócio, da tecnologia e do setor público em um mesmo ambiente de diálogo. Justamente o que o Brasil precisa para avançar de forma integrada, sustentável e competitiva. Ao longo deste maravilhoso e abençoado dia, debateremos temas estruturantes para o país: inteligência logística, concessões sustentáveis, conectividade digital e desenvolvimento de pessoas. Esses 4 pilares são interdependentes e representam a base de um novo ciclo de competitividade nacional, capaz de reduzir desigualdades regionais e ampliar oportunidades. Juntos, eles representam diferentes e complementares eixos de desenvolvimento nacional: o setor produtivo, a indústria, a infraestrutura portuária e a logística, que, articulados, materializam o propósito deste painel: transformar convergência em construção coletiva. Assim, com alegria e gratidão pela presença de todos, declaro aberto o painel 2025. Muitíssimo obrigada, senhores, senhoras, muito obrigada a vocês todos. Com a palavra, o senhor Cláudio Viveiros, da Diretoria de Relações Institucionais da Wilson Sons, representando aqui os nossos patrocinadores. Senhoras e senhores, bom dia. Agradeço a todos pela presença. E, em nome da Jussara, presidente do Instituto BESC, cumprimento a todos. É uma honra para a Wilson Sons dar início ao painel, principalmente a uma semana da COP30, onde os temas falam diretamente com os propósitos do Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística, que são uma das condições para se discutir uma economia de baixo carbono e, obviamente, está ligado diretamente à questão da emergência climática. Aqui será um espaço de reflexão estratégica e de construção de caminhos para um futuro sustentável para o Brasil. Hoje, reuniremos líderes, especialistas, agentes privados e públicos, para discutir temas fundamentais que moldarão a nossa competitividade e a capacidade de transformação,
Falaremos do futuro da logística nacional, onde inteligência, eficiência e sustentabilidade se unem. Discutiremos a visão de longo prazo das concessões, elemento-chave para garantir previsibilidade e investimento consistente em infraestrutura moderna. Outro pilar é a conectividade digital e a sustentabilidade do ecossistema intermodal, essenciais para integrar modais, otimizar operações e tornar nossa cadeia logística mais ágil, segura e ambientalmente responsável. E, por fim, nada disso aconteceria se a gente não for falar do elemento humano, que é estratégico para qualquer um desses painéis e é transversal, né? Que este encontro, né, de ideias, inspire ideias, fortaleça parcerias e nos conduza a soluções que preparem o Brasil para um futuro mais competitivo, integrado e sustentável. Sejam todos bem-vindos e aproveite o evento. Com a palavra, o senhor Paulo Salvador, diretor executivo da Grão-Pará Maranhão, representando os nossos conselheiros. Bom dia a todos. É uma grande satisfação participar da abertura deste importante painel 2025, aqui na sede da Fiesp, debatendo temas logísticos que estão no coração do desenvolvimento nacional. A logística brasileira vive um momento decisivo. Estamos diante de uma nova era, marcada pela transformação digital, pela eficiência operacional e pela urgência da sustentabilidade como elemento central de competitividade. Nosso desafio é transformar o vasto potencial logístico do Brasil em vantagem estratégica, reduzindo custos, otimizando processos e promovendo o transporte mais integrado, verde e inteligente. Agradeço à organização e aos brilhantes palestrantes que hoje compartilharão suas visões e experiências, profissionais que representam o que mais há de avançado em gestão de tecnologia e inovação no setor. Desejo a todos excelentes painéis com inspiração para continuarmos construindo a logística do futuro que o Brasil merece. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Cristiano Klinger, presidente da Postos RS. Bom dia. Bom dia a todos. Em nome da Jussara, nossa presidente do Conselho, e do nosso secretário Clóvis, secretário de Logística do Estado do Rio Grande do Sul, cumprimento a todos os senhores, né, hoje aqui presentes. E destaco que é uma honra, né, a gente poder estar aqui com esse seleto público, né, para fazer essa discussão tão importante quando a gente fala de logística, né? Falar de logística, né, a gente poder falar de desenvolvimento, é poder falar das nossas dores, né, para poder fazer essa movimentação, para fazer a conexão tão importante dentro da nossa indústria, do nosso agronegócio, tão importante para o abastecimento, né, do nosso país. E aí a gente precisa falar de logística, falar de competitividade, falar de sustentabilidade, falar dessa integração, da relação, né, entre os mais diversos modais nessa construção de alternativas e de um caminho, né, que nos traga aí essa conexão voltado muito com a sustentabilidade. Principalmente quando a gente olha, né, as distâncias que nós temos dentro do nosso país, que são enormes, e a gente precisa, assim, olhando entre os mais diversos modais, pensar nesses caminhos e pensar em soluções que nos tragam cada vez mais um custo menor, uma competitividade maior e um atendimento melhor daquilo que a gente vem fazendo. E aí, falando um pouquinho, né, também como Portos RS, né, como autoridade portuária do Estado do Rio Grande do Sul, nós somos uma empresa nova, de maio de 22, anteriormente atuando como uma autarquia, e desde que viramos uma empresa, esse sempre foi o nosso mote, sempre foi o nosso, estrategicamente, o nosso olhar de buscar e de pautar o desenvolvimento, né? Nós fazemos a gestão dos 3 portos públicos, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, na relação com os 9 terminais arrendados, os 22
terminais privados, os 2 estaleiros e todos os canais de navegação, né, os 22 canais de navegação que conectam toda essa infraestrutura dentro do Estado. Então, ao olhar para tudo isso, né, a gente precisa pensar como é que a gente fala e trata da logística portuária, integrando os distritos industriais, que são tão importantes para o fomento do desenvolvimento e a busca dessa competitividade que é tão importante. E aí, olhando para tudo isso, né, dentro dos 3 focos que a gente vem atuando como portos, mas numa relação logística que é importante para a discussão também pautada no dia de hoje, que é falar da infraestrutura, falar de inovação e falar de governança, olhando para todos esses pilares. E aí eu remeto um pouquinho, né, quando a gente olha a própria discussão do painel ano passado, quando trouxemos a temática de tudo que nós fizemos lá no Estado, do que passamos no Estado, e aí essa discussão desses investimentos e das ações todas do que a gente vem proporcionando, né, e fazendo de recuperação. E aí destacando, né, como foco da atuação, os investimentos que viemos fazendo, tanto em infraestrutura, com modernização, com automação, com tecnologia, e principalmente, né, os investimentos em dragagem. E aí eu destaco, né, as obras do que nós viemos fazendo hoje, dentro desses 22 canais, né, com obras já concluídas, 3 contratos simultâneos de obras de dragagem em execução, mais 2 processos fechando aí dentro dessa licitação como um todo, né, quando nós estamos falando de um recurso de 730 milhões de reais em obras de dragagem, né, com base no FUNRIGS, que é o Fundo de Recuperação dentro do Estado. Então, eu digo tudo isso, né, e resumindo a minha fala, digo tudo isso para destacando a necessidade e a importância de falarmos, de discutirmos, né, dentro da logística a questão da intermodalidade, ou seja, para mim ter um porto que funcione corretamente, eu preciso ter rodovia, eu preciso ter ferrovia, e essa conectividade, essa relação é fundamental para que com tecnologia, que com cada vez mais automação e inovação, consigamos melhorar as nossas ações, melhorar essa movimentação. Então, agradecendo, né, e desejando que tenhamos aí um dia com muita discussão, um dia que a gente possa, sim, aproveitar e fazendo essa construção dos caminhos, fazendo essa construção de alternativas para as ações ações interligadas, né, de logística como um todo, que a gente consiga seguir crescendo, seguir desenvolvendo e seguir avançando nas nossas ações. Muito obrigado pelo convite, obrigado por poder participar desse momento, né, e aproveitamos esse dia que será riquíssimo. Obrigado. Apenas para esclarecer que o Klinger mencionou o painel 2024. O painel 2024 foi inteiramente dedicado ao Rio Grande do Sul. Foi o ano da grande tragédia no Rio Grande do Sul, então foi riquíssimo, não é, Klinger? Penso que tenhamos colaborado com o debate, levando algumas sugestões e alguma colaboração de onde agir, primeiramente, para dirimir a tragédia. Com a palavra, o senhor Edson Dalton, engenheiro setorial no Departamento de Transportes e Logística da área de infraestrutura do BNDES. Senhoras e senhores, muito boa tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui presente, compondo essa mesa. Cumprimento a Jussara, presidente do Instituto BESC, e demais participantes. O BNDES sempre esteve presente nas discussões, tanto do painel quanto do Frotas Verdes, desde da sua primeira edição, agora migrando aqui para São Paulo, né? Sempre esteve presente em Brasília, né? Quando na sede da NTT, a gente fazia os eventos lá, né? E, enfim, houve um trabalho grande de preparação dessa agenda durante um ano, várias discussões dos conselheiros,
na proposição de temas, inclusive com visitas técnicas e a elaboração dos eventos da ASPEN, que a Jussara já comentou aqui, né? Então, foi uma etapa, como sempre, né? de composição dessa agenda. Espero que vocês possam desfrutar dos resultados dela, né? Certamente, a gente vai ser uma oportunidade muito grande para debater esses temas fundamentais. É uma oportunidade de aprendizado. A gente vai falar muito sobre a questão da infraestrutura de transportes, né, e temas relacionados a isso, a operação, a institucionalidade, enfim, a questão da sustentabilidade e todos os temas que giram ao redor da logística de cargas e de pessoas, né, enfim, a mobilidade urbana. E também falando sobre todos os modos de transporte, ferrovia, rodovia, aeroportos, portos, transporte dutoviário, né, especialmente com ênfase aos transportes mais estruturantes, né, que são aqueles de maior capacidade, para o qual a gente deve mirar, tendo em vista uma melhor equação da matriz de transportes brasileiras, né. O BNDES, como eu comentei, tem participado desde sempre, né, e tem apoiado o desenvolvimento dessa agenda, né. Eu trabalho particularmente no Departamento de Transportes e Logística, que fica dentro da área de infraestrutura do BNDES, né. Ali a gente apoia com financiamento, com produtos adequados, né, especialmente voltados a esses modos de transporte mais eficientes, né, ferrovias, portos, favorecendo justamente essa questão da migração da carga, né? Mas que é, de todo modo, indispensável contar também com o transporte rodoviário, embora seja mais emissor dentro do conjunto, né, dos modos de transporte, mas ele desempenha também um papel fundamental juntamente com os terminais integradores para os quais ele pode transferir a sua carga para sistemas mais eficientes e troncais. Então, o banco ele tem apoiado o desenvolvimento desses setores, né? Não só na questão do financiamento, como também na estruturação desses projetos, que é uma etapa prévia, que também é fundamental para que os riscos do projeto sejam bem equacionados, né? E que os participantes, os players, num leilão, possam, enfim, fazer as suas apostas, digamos assim, né, de uma forma mais consistente, equilibrada, sabendo exatamente quais os riscos e quais os retornos que serão apurados a partir daquele de uma concessão vencida, né? Então, é isso. Desejo a todos um bom evento. Espero que todos aproveitem desse trabalho que juntamente todos os conselheiros puderam elaborar para que todos possam, nesse dia de hoje, discutir e enfim, basicamente isso. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Vicente Abate, presidente da ABFER, nesse ato representando o senhor Josué Cristiano Gomes da Silva, presidente da Fiesp. Muito obrigado. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa da Indústria Paulista e Brasileira. Cara Jussara, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e uma honra. E tendo participado dos demais eventos do painel e do Frotas e Fretes Verdes, eu me sinto em casa também. É uma satisfação e honra, como foi aqui dito, representar o nosso presidente da Fiesp, o Josué Gomes da Silva, nessa solenidade de abertura. Estamos às vésperas da COP30 em Belém, onde o Brasil mostrará ao mundo suas aptidões energéticas para cumprir as práticas do ESG e alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, cuja Agenda 2030 foi lançada em 2015 para um desenvolvimento sustentável. Os planos de ações são muitos, mas eu queria destacar aqui, nessa questão da ONU, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 5 P's: pessoas, planeta, prosperidade, paz universal e parcerias colaborativas. Eu me atrevo, como fiz um artigo no último 28 de julho, a lançar um sexto P, o P de prioridades,
em que nós devemos aproveitar a oportunidade de todos esses eventos, dessas mudanças climáticas que nós já vivenciamos, para poder lançar todos esses temas com as devidas prioridades para que a gente alcance um resultado positivo. A indústria ferroviária brasileira ela tem sido inovadora, estratégica, sustentável e resiliente, por que não dizer? E ela tem lançado produtos e serviços que são favoráveis à questão, principalmente, da descarbonização. São locomotivas fabricadas no Brasil, com células de hidrogênio verde, que a gente espera que seja logo dentro dos portos já elegíveis para isso, serem produzidos no Brasil em escala comercial. Locomotivas e trens movidos a hidrogênio, como já são nas nossas associadas, nas matrizes de nossas associadas, e o vagão de carga, que não remete necessariamente, imediatamente, à questão de descarbonização, mas eu tenho uma informação que, há 3 anos, nós fizemos um desenvolvimento do CTA em São José dos Campos, em túnel de vento, para medir coeficiente de arrasto, para medir a questão do próprio trem nesse túnel de vento, e que mostrou uma performance de eficiência energética de 8,5%, que contribui, mesmo sendo um equipamento tracionado, para o ambiente sustentável que nós vivemos aqui no Brasil. Eu concluo aqui, primeiro, desejando sucesso ao painel de hoje, com uma agenda intensa de sessões. Conclamo a todos, como já foi dito pela presidente Jussara, a estarmos aqui amanhã no Frotas e Fretes Verdes, na 14ª edição. E, por último, dizer que nós vivemos um momento de transformação, um momento único de transformação. E, para isso, nós devemos, todos aqui, pessoas físicas, jurídicas, a estarmos juntos para que esse desenvolvimento seja feito. Aproveitem os nossos seminários, o nosso seminário, e eu desejo a todos que estejam bem, e não só hoje, como amanhã, para que a gente possa estar juntos de novo aqui. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Mário Borba, primeiro vice-presidente de Secretaria do Senar e presidente da Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura da CNA, representando o senhor João Martins da Silva Júnior, presidente de honra do painel 2025 e presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Por favor. Em primeiro lugar, um bom dia a todos. Eu quero aqui cumprimentar e parabenizar aqui a Jussara Ribeiro, presidente do Instituto BEST, e dizer, Jussara, da satisfação que nós, como CNA, temos de participar desse conselho, desse instituto. Tivemos a visita sua e de outros conselheiros na CNA, justamente para que a CNA aderisse a esse conselho, e de prontamente o nosso presidente foi muito solícito e aceitou, e nesse momento agradeço muito estar aqui representando. Quero cumprimentar também o representante da Fiesp aqui, o Vicente Abate, é uma satisfação grande estar aqui na casa. Cristiano, presidente de Portos do Rio Grande do Sul, Edson Dalto, o Paulo Salvador, o Cláudio Viveiros, e cumprimentar a todos aqui presentes. Senhoras e senhores, bom dia. É uma satisfação participar dessa abertura desse painel 25, Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística. Agradeço o convite do Instituto BEST e da Fiesp, em nome do presidente da CNA, Dr. João Martins, convidado para ser o presidente de honra desse painel. Cumprimento todos os participantes desse encontro e que coloca a infraestrutura no centro do debate sobre o futuro do país. Tenho a certeza de que esses 2 dias de debate sobre a infraestrutura e eficiência logística trarão contribuições valiosas para o aprimoramento das políticas públicas e estratégicas empresariais do setor. Serão momentos de troca, experiência, de construção, de consenso
e, principalmente, de fortalecimento do diálogo entre governo e iniciativa privada do setor produtivo. Sim, um diálogo essencial para que o Brasil avance rumo a uma infraestrutura integrada, moderna, à altura da sua capacidade de produzir e competir no mercado global. Esse encontro é uma oportunidade valiosa para unirmos esforços em torno de um tema decisivo para o futuro do país. O Brasil construiu, nas últimas décadas, uma das agriculturas mais produtivas e sustentáveis do mundo, mas para que essa força se traduza em competitividade global, precisamos enfrentar um conjunto de entraves logísticos que ainda limitam o pleno potencial do setor. A distância entre o campo e os centros de consumo, a falta de integração entre os modos de transporte e o déficit de armazenagem nas regiões produtoras continuam sendo obstáculos e eficiências. Hoje, a agropecuária brasileira depende quase exclusivamente do transporte rodoviário. O caminhão é essencial, mas insuficiente diante das dimensões continentais do país. O caminho é avançar para uma malha verdadeiramente integrada, na qual rodovias, ferrovias e hidrovias se complementem, garantindo previsibilidade, menor custo, menor impacto ambiental no escoamento da produção. A experiência recente do Centro-Oeste mostra que isso é possível. A expansão de terminais intermodais tem reduzido custos, encurtado distâncias e tornando o transporte mais sustentável. Quanto aos tipos de transporte, se conectam de forma inteligente e ganha o produtor, a indústria, o consumidor e o país. É por isso que a CNA tem defendido um planejamento nacional que consolide essa integração, ampliando corredores logísticos, fortalecendo e multimodalidades como política de Estado. Outro desafio estratégico é a armazenagem. O Brasil colhe mais a cada safra. Para você ter uma ideia, a nossa produção hoje está crescendo de 10% a 12% ao ano. E a logística nossa, todos sabem, todos conhecem, que pouco está andando. Essa carência obriga o produtor a vender logo após a colheita, muitas vezes em condições desfavoráveis de preço e transporte. Hoje, apenas cerca de 16% da capacidade de armazenagem está localizada dentro das propriedades rurais, enquanto, fazendo um comparativo, Estados Unidos, mais da metade da produção é estocada nas fazendas. Essa diferença mostra quanto ainda precisamos avançar. Ampliar a armazenagem rural é garantir autonomia ao produtor e inteligência ao sistema logístico. O produto bem guardado no campo reduz o fluxo de caminhão durante a safra, evita perdas e permite ao agricultor escolher melhor momento para negociar. A CNA tem defendido a criação de linhas de crédito específicas, com prazos e juros compatíveis à natureza desse investimento, além de estimular modelos coletivos, como cooperativas, condomínios, armazenagens, que tornam o acesso mais viável. Ainda o ano passado, a CNA fez um estudo junto com a Exalc, na questão da armazenagem no Brasil como um todo. Isso foi apresentado na Câmara Setorial do Ministério da Agricultura, se viu de vários painéis, inclusive em televisão. A infraestrutura e a armazenagem são parte de um mesmo desafio. Uma garante o movimento da produção e a outra assegura o tempo certo de colocar no mercado. Quando essas duas engrenagens funcionam juntos, o resultado é mais eficiência, mais valor e mais equilíbrio para toda a cadeia produtiva. A CNA reafirma seu compromisso de continuar para que o Brasil tenha uma infraestrutura integrada, moderna e capaz de acompanhar o ritmo do nosso agronegócio. Um setor que não apenas alimenta o país, mas sustenta boa parte da economia nacional.
Muito obrigado e um bom dia a todos.